Punta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, fãs da velocidade! Bem-vindos ao Punta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou o Ivan, seu host, e bem-vindos a um episódio duplo, o primeiro episódio duplo do Punta Talks. Vamos falar sobre a maior categoria de automobilismo mundial. Sim, estamos falando da Fórmula 1, que este ano completa 70 anos. E para o episódio de hoje, trouxe uma bancada maravilhosa para debatermos desde os anos 50 até os dias atuais e dar uns pitacos, né, sobre o futuro 2020, 2021, onde a gente vai ter teto orçamentário. Vamos falar um pouquinho sobre tudo aí. Mas primeiro aquele pit stop para o quadro de recados. Quadro de recados. E aí pessoal, bem-vindos ao quadro de recados. Recados de praxe, me sigam no Twitter, @puntatalks, vão lá, compartilhem os episódios com os amigos também, que isso é muito legal, me ajuda pra caramba a crescer. A gente já passou dos 300 downloads, eu tenho que agradecer muito a cada um de vocês por compartilhar os episódios, sempre estar escutando, sempre me mandando umas dicas de como melhorar o conteúdo pra vocês. E se vocês quiserem continuar fazendo isso, que eu agradeço demais, vão lá nas redes sociais, me ajudem, mandem pelo e-mail também, punta.talks@gmail.com. Podem me mandar dúvidas, assim como o Eric. Ele me mandou uma dúvida no e-mail. Eu agradeço demais, Eric. Muito obrigado. Eu já trabalhei com ele. É uma pessoa super fã do Punta Talks. Sempre tá falando pros amigos. Então, vão lá, façam como ele e me mandar uma dúvida. E eu vou ler o e-mail dele aqui. Ele me mandou 3 dúvidas. Eu vou ler uma delas e as outras eu vou responder em outros episódios. Eu prometo, porque realmente são dúvidas um pouco mais técnicas e eu não queria deixar isso... A gente tá começando nesse mundo automotivo. Vamos desvendá-lo juntos. E vamos lá. O e-mail dele começa assim. Fala, Ivan. Tudo jóia? Muito show o podcast. Sempre melhorando a qualidade e o conteúdo. Está de parabéns, rapaz. Aproveitando o assunto do episódio anterior, acabei realizando algumas pesquisas sobre motores famosos e dentre eles vi que se fala muito do 2JZ, que é o motor do Toyota Supra, antigo, não o novo, tá? O atual é o motor BMW, e os K20 do Civic. Não é do Civic convencional, é do Civic SI. Vi que podemos estressar ao máximo mais de 9.000 RPM com esses brinquedos sem nenhum tipo de preparo anterior. É possível estressarmos os motores de carros convencionais sem nenhum tipo de dano? Bom, a resposta é não. Não podemos estressar os motores o tempo inteiro, né, na zona vermelha do carro. Aquilo ali é muito acima da faixa de torque e de potência do carro. Nenhuma fábrica faz com que a zona de torque ideal ou de potência ideal do carro fique naquela zona vermelha. Ela sempre fica abaixo. Para motores naturalmente aspirados, aqueles que não tem turbo. Eu vou dar um exemplo. O UP MPI, né, a sigla MPI, é um motor 1.0 naturalmente aspirado. Mas o TSI é de turbo, é de ter uma sobrealimentação com turbina. Então, eles dois já têm faixas de torque e potência completamente diferentes. Assim, em situações de ultrapassagem, você coloca o carro sob um estresse de acelerar ele um pouco mais para fazer a ultrapassagem. Sim, mas não é sempre que você vai fazer isso. Carros convencionais que você vê na rua normalmente, eles não são feitos para isso. Os motores 2JZ do Supra e os K20 do Civic SI, eles são construídos para ter uma zona maior de rotação. Eles têm a faixa de torque e de potência em cima, em alta. Tanto é que muitas pessoas gostam de chamar eles de motores gritadores, porque eles sobem a rotação mesmo. Se vocês pegarem também motores que sobem a rotação lá em cima mesmo, que tem a faixa de torque e potência ideal na alta, são motores de Fórmula 1. A gente vai falar de muitos motores de carros de Fórmula 1 nesse episódio, e é bem legal se vocês prestarem atenção no contagiros da Fórmula 1. Quando os motores eram V10, V8, eles chegavam a 15.000 RPM. É onde a zona de torque e de potência ideal para troca de marcha. Os motores de Fórmula 1, você vê que cada uma das equipes, cada carro, gasta 4, 5 motores por temporada. Numa temporada de 22 corridas. Por quê? Porque ele acaba desgastando com muita facilidade por causa disso. Então, não faça isso com os carros convencionais. Os carros convencionais foram projetados para andar
em baixa para economizar combustível e não para extrair potência. Se você tiver um carro esportivo, aí é outra história, a gente está falando completamente diferente. Claro, lembrando, você vai estar estressando o motor, isso vai aumentar a manutenção dele também, tá? Então não é porque os carros já foram preparados para isso que eles não vão dar mais manutenção. Eles vão dar mais manutenção e mais cedo. Então, respondido a dúvida, Eric, eu espero que todo mundo tenha entendido. Se não entenderam, me procurem nas redes sociais, eu gosto de bater um papo sobre isso. E mais um recadinho rápido aqui. O Punta Talks está com um site. Eu esqueci de avisar isso no último episódio, mas o Punta Talks colocou um site no ar aí, www.puntatalks.com.br. Lá vocês podem escutar os episódios, pegar meus contatos, e o Punta Talks também tá no YouTube. Vão lá, procurem lá o canal do Punta Talks no YouTube, se inscrevam no canal, assinem lá a sinetinha para receber as novas postagens, comentem nos vídeos e também dê aquele like. Gosto bastante do YouTube porque ele é bem democrático, ninguém precisa ter realmente um agregador de podcast para escutar os episódios do Punta Talks agora diretamente no YouTube, então vai ficar muito mais fácil para você apresentar também para os seus familiares. Às vezes não conhece muito de podcast, mas no YouTube é mais fácil, né? Todo mundo vê vídeo no YouTube. Então, galera, muito obrigado. Desculpa pelo quadro de recados maior, mas valeu a pena. No próximo episódio não teremos quadro de recados. A segunda parte desse episódio não terá quadro de recados e será lançado no dia 26 desse mês, tá? Então, vocês vão ter dose dupla de Punta Talks esse mês. E logo, logo, a gente vai ter algumas novidades também para o segundo semestre, fiquem aguardando. Galera, muito obrigado e vamos para a primeira parte da história da Fórmula 1. Bom, galera, já que vocês escutaram o quadro de recados, agora eu vou apresentar os nossos convidados, onde a gente vai debater os 70 anos da Fórmula 1. Então vai lá, se apresentem para o pessoal do Punta Talks. Olá, pessoal, eu sou a Débora Almeida, lá do Boletim do Paddock. E hoje eu vim aqui convidada pelo Ivan para poder falar um pouquinho sobre os 70 anos da Fórmula 1. Olá, ouvintes do Punta Talks. Eu sou o Rubens GP Neto, também do Boletim do Paddock. E agradeço ao Ivan pelo convite. Vamos falar sobre 70 anos da maior categoria do automobilismo, daquela que acho que deu paixão para todos os cabeças de gasolina acompanhar as demais também categorias de automobilismo, mas ela é a mais importante. Legal. Bom, a gente vai começar assim, né? A gente tem baita desafio aqui de falar de 70 anos em um período aqui razoável para vocês entenderem um pouco como que a Fórmula 1 evoluiu ao longo de 70 anos. É muita história, eu sei, mas a gente vai fazer um resumão aqui e vamos tentar debater ao máximo com vocês aqui. Então vamos lá, década de 50, a estreia da Fórmula 1. Primeira corrida foi em 13 de maio de 1950, lá em Silverstone, na Inglaterra. Tinha até a presença da rainha nessa corrida. O campeonato era formado só por 6 GPs, né, todos eles na Europa, e só tinha uma corrida em Indianápolis 500, que era para se falar de campeonato mundial, mas nessa corrida de Indianápolis não eram os mesmos pilotos da Fórmula 1 Europa que corriam, né, eram os pilotos da própria categoria americana. E aí, Rubens, o que você fala aí da década de 50 aí? O legal da década de 50 é que a gente vê que ainda é um reflexo muito forte do que foi a Segunda Guerra Mundial. Primeiro que os GPs eles já existiam, né, principalmente antes da Primeira e depois da Segunda Guerra Mundial. Aí quando eles decidiram uniformizar tudo e criar o Campeonato de Fórmula 1, eles trouxeram ainda alguns carros que ainda eram utilizados nesses grandes prêmios. As próprias Alfa Romeos, né, as Alfretas, elas eram carros que tinham muitas características ainda do pré-guerra e, como você disse, a primeira corrida em 13 de maio foi realizada em Silverstone, que era um aeroporto. Então a gente tem essa efeméride, né, de que a influência da Segunda Guerra Mundial teve até nisso, de a gente utilizar as estruturas da Segunda Guerra Mundial na realização da Fórmula 1. E como eu disse, como ainda era uma questão pós-guerra, a gente ainda estava começando o campeonato, a Fórmula 1 ela teve a presença muito de carros que nem da Alfetas, que eram pós-guerra, né, que eram carros ainda bem artesanais. A Ferrari, que chegava como uma desafiante, mas a gente já tinha alguns nomes bem consagrados de montadoras europeias, como era a Maserati, depois veio surgindo até mesmo a Mercedes. Tivemos ainda a passagem da própria Aston Martin. Então, essas características de termos montadoras tradicionais dando início ao campeonato da Fórmula 1 engrandeceu muito a importância dela.
isso que você falou da participação das 500 milhas foi algo que os organizadores queriam dar esse dinamismo de um campeonato mundial. Então, pela regra que a FIA impõe, você tem que ter uma prova em cada continente. Então, no caso, aí, eles precisavam ter a Fórmula 1 no continente americano. E o que eles faziam? Simplesmente só pegavam um jornal que saía o resultado das 500 milhas e anexavam aos resultados da década de 50. Uma coisa assim, totalmente mambembe. Mas se não fosse esse pioneirismo da categoria, eu acho que jamais a gente teria a Fórmula 1 no formato que nós temos hoje. Isso mesmo. E, bom, é que aquela época, né, a gente tava, como o Rubens pontuou bem, a gente tava no mundo pós-Segunda Guerra. Então, muitas coisas ainda estavam sendo reconstruídas. A gente não tinha muito, no quesito de carro, de desenvolvimento, né, tecnológico, era aquilo, né? A gente tinha que aproveitar o que tinha para dar um pouco de dinamismo para a categoria, né? A gente tinha, no começo da era de 50, tinha motores 4.5 litros, até 54, depois mudou para o 2.5 litros também, e aí a gente foi principalmente com as montadoras europeias, né? Alfa Romeo, Ferrari, a Maserati, logo depois veio a Cooper, que os famosos Mini Coopers que a gente tem hoje na rua, veio dele lá. A importância da Cooper na década de 50 na Fórmula 1, ela dita regras até hoje em todos os campeonatos de monopostos do mundo, né? Porque a chegada da Cooper, ela foi uma montadora que trouxe muita inovação tecnológica na criação de carros. Ela era muito da criação de carros de uma forma mais objetiva, do tipo assim, eu preciso fazer isso no carro, eu não vou criar caminho longo, eu vou ser objetivo, eu vou objetivar o final, o resultado final. E a introdução do motor centralizado atrás do piloto, né, na parte traseira do carro, que melhorou o equilíbrio do carro. Então a Cooper, ela, por mais que ela tenha se distinguido rápido dentro da categoria, porque ela teve uma passagem muito curta até mesmo, ela foi importantíssima. Eu acho que é muito bom você ter trazido o assunto da Cooper, porque a importância dela é vista até hoje nos carros de monoposto. E sabe o interessante da Cooper também é que ela trouxe inovação de freio a disco na categoria, ela trouxe também injeção de combustível, então foi bastante coisa assim, desde o início ali, desde 1955, para vocês terem uma ideia, que é logo no começo, né? A Fórmula 1 ainda era mato nessa época, tinha seu público, mas era bem menos do que qualquer outra coisa que era popular na época. O futebol, por exemplo, nem existia público para Fórmula 1 ainda. E já tinha algumas inovações que logo seriam vistas nos carros de rua mesmo. Por exemplo, o primeiro campeão foi o Giuseppe Farina com a Alfa Romeo em 50. E logo em 51 veio o nome mais, eu acho que icônico daquele começo de Fórmula 1, que foi o Fangio. Ele veio ganhando tudo que era campeonato em 1950. Com a Fórmula 1, né? Ele ganhou com a Alfa Romeo, ele ganhou com a Mercedes, ele ganhou com a Ferrari, ele ganhou com a Maserati. Então foi tipo, ele realmente foi o primeiro grande piloto que a gente teve. Eu acho bem expressivo apesar dos números do Fangio não serem tão grandes, porque até nessa primeira época a gente tinha poucos GPs sendo disputados, ainda assim era uma época que você lidava com carros que ainda estavam em constante modificação e as pessoas estavam aperfeiçoando eles e ainda estava tendo toda essa preparação, e eram carros que quebravam demais, tinham vários problemas. Nessa época eram com 6, 7 GPs, mas ainda assim ele marcou essa história justamente por ganhar com equipes diferentes. Isso, ele era bem... Porque assim, só pra vocês entenderem, não é fácil você trocar de um ano pro outro com uma equipe e conseguir o mesmo desempenho, porque tem toda a adaptação com o carro, com a equipe, então fica um pouco... Até hoje é difícil. Então se a gente for passando um pouco, como vocês vão ver, passando as eras, vocês vão ver que, tipo, pilotos grandes que saíram de uma e foram para outras equipes, eles demoram algum tempo para ganhar campeonato. E já naquela época era um pouco, já era disputado, né? Por mais que a gente tá falando aí de 6 corridas na temporada, já era alguma coisa que tava nascendo ali. Exato. A questão do Fangio, uma coisa que é interessante sobre ele, é que quando ele não ganhou o campeonato, ele foi vice. Ele foi 50 e 53. E ele... Todos os campeonatos que ele ganhou, cada campeonato foi com um carro diferente, com uma montadora diferente, né? Acho que, se não me engano, ele só ganhou 2 com a Mercedes.
mas até mesmo o último título dele, ele começou a Maserati e teve assim momentos em que o próprio carro da Maserati não era o carro de ponta, o melhor do grid, mas ele sabia extrair da melhor forma a qualidade daquele carro. Então o Fangio, ele é um nome icônico da década de 50. No entanto que os números dele, como a Débora disse, não são grandiosos, mas quando você coloca naquela questão de média, né, número de média de vitórias dentro de número de GPs disputados, o número dele é imbatível. Tipo, Schumacher, Senna, Vettel, Hamilton ficam muito atrás dele. E tem a questão, né, o cara às vezes tinha que descer no aeroporto 50, 60, 100 km do autódromo e dirigindo ainda para poder pilotar, né? Ele não tinha nem motorista particular, jatinho de equipe para poder levar ele. E apesar de ser ainda um período que estava em construção, essa coisa do calendário, demorou muito tempo para os 5 títulos dele serem batidos, porque realmente não era algo fácil. E ainda assim teve muita gente que não acreditava que essa marca dele ia ser batida tão facilmente. É mesmo, foi só batida mesmo pelo Schumacher. É uma marca muito grande pra só depois de, aí vamos lá, 50 anos, né, ser batida. 50 ou 60 anos ser batida. Então foi realmente grandioso o que ele fez. E assim, eu vou deixar uma curiosidade, que assim, aqui a década de 50 foi... A gente tinha pouca mídia pra Fórmula 1, então muitas coisas se perderam com o tempo. Mas uma coisa que eu gostei de ter encontrado, e que eu até coloquei no episódio de março, foi que a Maria Teresa de Phillips, ela correu 3 corridas em 58, então foi a primeira mulher na Fórmula 1, e naquela época. É tão grande isso, porque não era nem era um começo fácil para qualquer pessoa, e ela conseguiu já se classificar para 3. Ela fez 6 qualificações e 3 ela conseguiu correr. Então foi grande para ela também aquilo. Acho que para a Fórmula 1 no geral. Se a gente parar para pensar que o grande nome do Brasil nessa época era o Chico Lange. Chico Lange se inscreveu em inúmeras corridas e não conseguiu se classificar para a maioria, né? Na década de 50 também a gente tem a efeméride brasileira de que, além do Chico Lange ter participado de alguns GPs, a gente teve o surgimento da primeira equipe brasileira, que infelizmente só conseguiu se classificar para 2 provas, não conseguiu nem sequer finalizar, mas que era a equipe Bandeirantes, que eram com carros da Maserati. Infelizmente os dados dela não entram para as estatísticas, porque até 59 não tinha campeonato de construtores. Então, você adquirindo um carro de outra equipe, o nome da pontuação não ficava com o nome da sua equipe, ficava com a quem fabricou o carro. Então, todos os dados, estatísticas da equipe Bandeirantes de participação, mesmo sendo modestas, ficou para a Maserati, não ficou para o Chico Lange, nem sequer para a equipe Bandeirantes. Exatamente, e lá em 59 quem ganhou o primeiro campeonato foi a Cooper. E aí mostra a importância dela, né? Que já em 59, finalizando a década, já para entrar na década de 60, já trazendo muitas novidades. Vamos lá, para a década de 60, os motores já aumentaram, né? Já começou a ganhar importância você desenvolver essa parte no carro, só que também se preparando para desenvolver outras coisas no carro, que foi em 67 que começou a adotar asa e spoiler no carro. Então, antes era só um carro seco, né? Ele não tinha nenhum desenvolvimento aerodinâmico, era o mínimo possível. Eles achavam que, assim, não deixando o carro tão pesado, porque naquela época não tinha materiais ultra leves que hoje em dia a gente consegue colocar nos carros, ficaria mais rápido. Só que depois de um tempo eles desenvolveram. Eu acho que essa época ela é bem relevante para a Fórmula 1, porque além de a gente ter esse desenvolvimento dos carros, também começou a ter a pressão dos pilotos para poder ter mais segurança. Então eles queriam que tanto esses carros tivessem mais segurança, quanto os circuitos que eles iam participar também fornecessem segurança, porque foi uma época que morreu diversos pilotos e tinha todo esse medo de você ir pra pista e morrer. E ainda tinha alguns pilotos que defendiam ser um esporte tudo ou nada praticamente, então muitos não se importavam de ir pra pista pra poder acontecer um acidente, alguma coisa do tipo. Mas teve vários que começaram a contestar isso e já começou a fazer as montadoras e também nessa época as garagistas a pensarem mais nos seus pilotos. Tinha, né, essa questão da insegurança, porque, como o Ivan falou, a gente vinha de um acidente muito trágico que a gente teve
na década de 50, da Mercedes em Le Mans, ali começou também a ter um pensamento de ter segurança, mas só que era aquela coisa que quando começava a pôr na ponta do lápis em que você criar uma estrutura no carro que ela ficava um pouco mais cara, ou trazer um maior peso para os carros, o pessoal descartava. A gente tem que lembrar que esses carros na época eram tipo charutinhos que eles falavam, né? E os pilotos sentavam praticamente com um tanque de gasolina de cada lado deles. Então, as equipes ainda não tinham essa preocupação. Podemos dizer que eles tratavam muitos pilotos como descartáveis, infelizmente, porque a demanda até mesmo de pilotos era grande. E a Fórmula 1, ela corria ao mesmo tempo com etapas da Fórmula 2 e Fórmula 3. Então tinha pilotos que estavam na Fórmula 2 que acabavam a corrida deles e já iam para dentro do paddock da Fórmula 1, pressionar, conversar com os pilotos, quer dizer, com as equipes, para tentar uma vaga. Então, infelizmente, era uma característica da época, morria um piloto, na corrida seguinte já tinha um piloto ocupando a vaga e infelizmente essa rotatividade gerada pelas mortes não gerou uma preocupação tão grande até surgir um personagem que estaria dentro dessa década de 60, que é o Graham Hill e o Jack Stewart. Isso mesmo, e nessa época, logo em 61, já teve um grande acidente em Monza, que foi fatal para um dos pilotos, e isso daí já começou a aumentar ainda mais a pressão sobre segurança. Porque 60 realmente foi aquela década de... foi meio feio isso, porque toda a corrida já tinha acidentes bem feios, e aí no segundo ano da década já teve um acidente fatal, e aí sim que os pilotos começaram a pressionar a categoria naquela época. E assim, falando um pouco do campeonato, em 60, quem foi campeão foi a Cooper, e foi o último carro em 60 com motor 2.5 dianteiro que correu um campeonato, a Ferrari. A Ferrari trocou de motor só em 61 para os motores traseiros, então demorou um pouco para se adaptar aos carros que estavam correndo, e ela ficou muito para trás nesse começo de década. A Ferrari ela tinha uma característica nessa época, que o Enzo Ferrari ele era meio cético com muitas questões que eram adotadas por outras equipes. Tanto era essa questão de utilizar motores com menos cilindradas, com redução até de compressão de combustível, como ele tinha parceria com o filho dele no desenvolvimento, e eles apostavam muito em questão assim de motores robustos, grandes, trabalhavam sempre com V10, V12, e na década de 60 a gente começa a ver a fabricação de novos motores, né, DRM, a Cooper usava outros motores também que eram bem do submundo assim do automobilismo, bem underground, podemos colocar assim, que eram mais leves e rendiam tanto quanto a Ferrari. E a Ferrari ela teve que quebrar essa regra interna deles de aceitar coisas que vinham de fora, mas mesmo assim, até mesmo nos próximos anos, a gente vai ver que a Ferrari ela ainda batia muito o pé que o formato que se fabricavam motores era o mais correto, e eles só aceitavam a mudança quando realmente eles não conseguiam chegar até as outras equipes. Eu acho que a Ferrari é a cabeça dura de toda a Fórmula 1, né? São os últimos a tentar mudar. E é interessante que a Ferrari em 64 ela colocou um piloto de alta velocidade atrás do volante. Aí você fala, eu me arrepio, porque é o seguinte, década de 60, eu acho que gerou... nós temos o Fangio na década de 50, mas a década de 60 ela foi rica por causa de alguns personagens que mudaram muitas características da Fórmula 1. O primeiro foi o Jack Brabham, que foi o piloto que, além de construir e vencer com o próprio carro, ele fez uma coisa que nenhum outro piloto fez, que foi caçar talentos. Na época, muitos pilotos eram meio que fechados, eles diziam, não, eu sou o melhor, não vou procurar talentos. E o Jack Brabham, não, ele teve essa inspiração de buscar talentos, ele trouxe um talento para a Fórmula 1 nessa época. Para mim, é o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, que é o Jim Clark. Jim Clark, ele tinha essa característica de correr 57 corridas no ano, então tinha semana que ele corria 2, 3 corridas. A Europa estava debaixo de neve, ele ia para os continentes que estavam com verão, que no caso na Oceania, disputavam corridas, e a gente começa a ter personagens fortíssimos, que é o Jim Clark, o Jack Brabham e o John Surtees, que, cara, é Big John, né, que o pessoal chamava ele, campeão em 2 rodas, campeão em 4 rodas, e é um piloto, assim, que sabia refinar um carro, acertar um carro como ninguém. E nesse momento que a gente conversou agora, que a Ferrari era cabeçuda, não aceitar palpites externos, John Surtees, ele tem muitos vídeos que a gente vê em entrevistas dele, ele conta que ele às vezes batia de frente com o pessoal da Ferrari, porque ele sabia afinar o carro, mas só que eles não acreditavam nesse afinamento que ele propunha para os mecânicos, então ele tinha que às vezes
vibrar dessas atitudes da Ferrari para conseguir levar o acerto que ele desejava ao carro. E ele não foi campeão uma vez só na moto velocidade, viu? Ele foi campeão 7 vezes e ele tinha títulos em várias cilindradas, né? Várias cilindradas, então ele não era qualquer... a gente tá falando de uma década aí que os pilotos ainda estavam iniciando esse negócio de profissionalismo, né? De ele mesmo entender o que ele tá fazendo no próprio carro, ele entender da mecânica do carro dele. Poucos pilotos fazem isso hoje em dia, mas o interessante é ele saber onde ele vai acertar o carro para ajudar a extrair o máximo da performance. E nesse ano de 64, a Ferrari conseguiu com ele lá. Apesar das cabeçadas que ele deve ter dado lá, deu certo de alguma maneira. Uma das questões até mesmo da década de 60 do Surtees com a Ferrari, pra quem assistiu aquele filme Ford vs Ferrari, não passa no filme, mas o Surtees, como sendo piloto da Ferrari, ele foi correr Le Mans e ele não concordou com a troca de não a troca de um piloto, a troca da entrada de um piloto antes dele no carro, porque ele sabia que ele saberia manter o carro de uma forma muito mais linear, largando com o carro, do que se entregasse na mão de outra pessoa que provavelmente pegando carro frio, primeiras quilometragens ia dar um desajuste no carro. Então ele largou a prova de Le Mans, ele simplesmente com o macacão saiu fora da corrida, e isso mostra o potencial que o cara tem de saber, porque ele sabe colocar o carro ali no ponto correto para a vitória, e que ele não aceitava esse domínio que queriam ter sobre ele. O Surtees é um cara assim, sensacional, a história de vida dele como piloto é uma história muito rica, vale o pessoal aí procurar saber, porque é muito interessante. E logo em seguida, a gente falando um pouco de outras equipes, né, que como ele citou a Brabham, mas também tivemos a Lotus, e a Lotus em 67 foi o primeiro contrato Ford Cosworth que teve e deu início a muitos campeonatos pela Lotus, né? Esse motor foi premiadíssimo para vários carros de Fórmula 1, então assim, essa pequena parceria entre Lotus e Ford para desenvolver motores foi bem estratégica, que ajudou muito a Lotus em anos seguintes aí. Além de que, né, trouxe o Jim Clark, né, para o Graham Hill para pilotar pela Lotus em 68, né, que ela foi também campeã de construtores. Só que a gente teve um acidentezinho que foi triste em 68. Jim Clark ele sofreu um acidente em Hockenheim que foi fatal. Foi o ponto-chave eu acho que quase fechou a temporada em 60 esse acidente, porque Jim Clark era bicampeão nessa época, então ele não era qualquer piloto assim, mesmo que fosse um piloto de fim de grid, qualquer acidente fatal é até triste, né? A gente começa a década falando de acidente e quase fecha a década falando de acidente, né, de pilotos importantes. A Lotus nessa época, na década de 60, no final da década de 60, ela era muito parecida com o que a Penske hoje. Ela tinha carros em várias categorias e o Jim Clark corria por ela em várias categorias. A gente tem imagens dele correndo rally com o carro da Lotus, a gente tem imagens dele correndo Fórmula 2 com carros da Lotus. Então, o Jim Clark, nesse ponto, ele era um piloto que casou muito bem com essa configuração Lotus no Turbo Cosworth, né? E vamos pra década de 70, vai? Vamos sair um pouco desse baixo astral de 60, que foi muitos acidentes aí. Vamos falar um pouco de 70, que foi logo no começo, que foi a primeira adoção de pneu slick da Fórmula 1, e foi a troca da parceria entre saiu o Goodyear, que tava vindo aí de alguns anos fazendo os pneus da Fórmula 1, entrou Michelin, e foi uma parceria muito boa, durou muitos anos por aí. E tivemos a entrada do Bernie Ecclestone no começo da década também, que ele comprou a equipe Brabham. Ele começou a história dele ali na Fórmula 1. Muita gente não gosta dele atualmente, mas ele foi um ícone, né, no começo dos anos 70 e por muitos anos da Fórmula 1. Ele foi, inclusive, responsável lá no final da década de negociar e administrar os contratos de transmissão de TV. Se não fosse ele, provavelmente a gente estaria ainda penando por um monte de problemas nas transmissões.
Ele era bem visionário, né? Eu acho que o pessoal critica muito ele, mas pra quem tá escutando o programa, se ainda não leu, conheça o Não Sou um Anjo. Esse livro conta um pouco da história do Bernie Ecclestone e ele é extremamente importante. Essas ideias que ele tinha de vender a imagem da Fórmula 1, tornar ela algo maior do que ela era, mudou muito a posição da categoria, porque tudo que a gente vê como ser a categoria visionária é muito por causa dessas mudanças que eles fizeram nesse período dos anos 70. Porque exatamente nos anos 70, o que acontecia? O pessoal entender, não é que nem hoje que a Liberty chega, fecha o calendário e olha, temos as 20 corridas, vamos acontecer as 20 corridas desse ano. Não, tecnicamente era uma pessoa que representava a categoria, começava a negociar com os autódromos e ia fechando etapa por etapa. Então, no começo do ano, às vezes você tinha lá um calendário provisório, em que você tinha 16, 17 etapas no máximo, mas só que você nunca tinha certeza que realmente ia acontecer, se ia ter o aporte dos patrocinadores. E o Bernie Ecclestone, mesmo já adquirindo a Brabham, ele já começou daquele jeitinho dele de falar assim, ele se colocava na frente do mundo e falou, não precisa ir 10 pessoas negociar com o dono desse autódromo. Eu vou lá e negocio por vocês. Vocês só me pagam o custeio da minha viagem. Era uma coisa mais ou menos assim. E isso já foi criando um relacionamento muito bom. E aí a gente tem figuras de pessoas que queriam realmente só desenvolver carros. Que era Frank Williams que estava chegando. O pessoal da McLaren, que apesar do Bruce McLaren ter falecido anos atrás, já estava se fortalecendo dentro da categoria equipe. O pessoal da Ferrari, o Colin Chapman, não eram pessoas que queriam perder tempo negociando contrato com o autódromo. Eles queriam levar o carro para a pista. Até porque a gente tem nesse período dos anos 70, eu acho que é a parte mais mirabolante da aerodinâmica dos carros, porque o pessoal estava preocupado em fazer uma asa visionária. Foi um momento em que as pessoas algumas equipes tinham acesso ao túnel de vento, então já começaram a desenvolver as peças dos carros. Então, para eles era interessante ter um carro que fosse, sei lá, esteticamente diferente, mas que ele rendesse na pista. Eles estavam preocupados com o campeonato. A década de 70 é o período dos carros mais bizarros e bonitos de todos. 6 rodas. 6 rodas, carro motor turbina e por aí vai. Porque nessa época também eles estavam tentando descobrir a identidade também da Fórmula 1, né? Porque esse negócio Exato. de começar a transmitir pro mundo é que ia começar, tipo, tá bom, o que a Fórmula 1 quer ser pro mundo, né? E foi, tipo, o início da Fórmula 1. Hoje em dia pode ter sido perdido um pouco essa essência, mas a Fórmula 1 sempre foi uma oficina ou balcão de testes de tecnologias novas que sairiam daqueles carros pros carros que a gente dirige na rua. Tanto é que já foi na Fórmula 1 que começou a freio a disco, injeção eletrônica, começou muita coisa na Fórmula 1. Só que, bom, com o tempo se perdeu um pouco isso, né, em prol da competição, mas era isso que a Fórmula 1 queria ser, um painel para novas tecnologias e que fossem desenvolvidas ali. E a gente começa, a gente falou de não falar um pouco de acidentes, né, no começo, mas a gente teve em 70 um acidente gravíssimo, que, assim, não é legal falar isso, mas foi o primeiro campeão póstumo da Fórmula 1, foi em 70, e o único. Esperamos que não aconteça mais. O Hindt, ele foi campeão pela Lotus, mas ele sofreu um acidente gravíssimo e não comemorou, e ninguém mais comemorou aquele título, né? Foi bem feio mesmo. Teve uma coisa boa naquele ano, que foi a primeira vitória do Fittipaldi pela Lotus e de um piloto brasileiro na Fórmula 1, que foi logo no GP dos Estados Unidos. Que acho que a gente começa a década triste e feliz ao mesmo tempo, né? Porque o Fittipaldi começou a sua carreira vitoriosa ali, né? A gente vive essa dualidade com essa década de 70, quer dizer, com 1970, o finalzinho da linha do campeonato, é o seguinte, o Emerson Fittipaldi, ele era tido como um dos novatos, estava chegando na Fórmula 1, ele chegou já na década de 69, como sendo um dos pilotos rápidos, competitivos, e ele logo já chamou a atenção do Colin Chapman, né, de poder ter ele na equipe. E em 70, esse acidente que o Rich veio a falecer no GP de Monza, ele até é uma história muito triste, mas só que ela tem umas questões assim que são interessantes para o ouvinte saber. Que quem foi dar o passe, né, que o pessoal fala, no carro do Rich, foi o Emerson Fittipaldi. O Emerson Fittipaldi bateu o carro, destruiu o carro do Rich em Monza, e daí, como o carro do Emerson estava intacto, o Colin Chapman falou assim, olha, não tem como, você vai correr com o carro reserva, que era um misto do carro de 69 com 70, e o Rich, tipo, o companheiro de equipe que está disputando o título, vai discorrer com o seu carro, não tem o que reclamar. E o Rich veio a falecer justamente com o carro que seria do Emerson Fittipaldi. Então, assim,
É muito, como o Ivan falou, a gente tem esses dois mistos, né? Tem a tristeza do falecimento do Rich, mas posteriormente o Emerson Fittipaldi veio a vencer esse GP dos Estados Unidos, em que com a vitória dele garantiria o título póstumo ao seu companheiro. Então o Emerson se sentia obrigado, tem vários relatos dele que ele se sentia na obrigação dessa vitória. E uma coisa que o Ivan falou que é legal, que já estava criando esse midiático, esse universo da Fórmula 1, é que na década de 70 começou muito a divulgação da categoria por meio do rádio. Década de 50 e 60 a gente tinha, mas era uma coisa muito mais local. Década de 70 a gente já tinha até a Rádio Pan americana, né, Jovem Pan, cobrindo as etapas. E aí já na década de 70, essa vitória do Emerson, tem gente que consegue localizar aí no YouTube a narração das vitórias dele. É bem interessante você poder ouvir. E no futuro, dentro da década de 70, com o título do Emerson, é uma narração que é muito gostosa, que é do pai dele, do Barão, narrando a vitória do Emerson. É uma coisa sensacional. E como o Ivan falou, o surgimento, acho que do Brasil na Fórmula 1 foi com essa vitória do Emerson nos Estados Unidos, porque garantiu o título do companheiro de equipe dele e já projetou o Emerson Fittipaldi para o futuro da categoria. O Fittipaldi logo em seguida, né, 2 anos depois, já foi campeão, né? E ele já colocou o primeiro, acho que ele já colocou um baita desafio para os estreantes de categoria, que ele foi o piloto mais jovem a se sagrar campeão, né? Que só foi batido depois em 2005 com o Alonso. Então você vê como que era difícil entrar na categoria e já começar ganhando. Então o Fittipaldi ele já começou bem demais assim a década e já começou muito bem a sua trajetória na Fórmula 1. Legal é falar também que em 73 foi o ano de estreia do GP do Brasil, lá em Interlagos. Foi a primeira corrida que a gente teve no Brasil, foi em 73 e até hoje ela, bom, esperamos que em 2020 ainda tenha, mesmo com portões fechados, mas até 2019 foi ininterrupto. Claro, ele alternou entre Interlagos e Jacarepaguá, mas sempre teve o GP do Brasil. O que é interessante da introdução do GP do Brasil é que ele veio primeiro como um GP de teste, né, em 72, aí para nossa tristeza foi vencida por um argentino, mas em 73 ele já se torna campeonato, entra para o campeonato oficial. O autódromo, ele sempre foi tido em Interlagos como muito desafiador, e ele, para quem mora em São Paulo, saiba que ele ditou todas as regras, acho que até deve consegue falar melhor sobre isso, sobre como foi a zona sul da cidade. A zona sul ela entrou em total desenvolvimento porque ia receber o autódromo, então eles fizeram o aeroporto de Congonhas para poder facilitar o recebimento de quem estivesse vindo para as provas aqui, também quem quisesse acompanhar. E a gente também teve as avenidas daqui de São Paulo, a Avenida Santo Amaro, essas que dão a ligação até o autódromo de Interlagos, elas foram importantes para o desenvolvimento de São Paulo. Uma característica que a gente não tinha nessa época, né? Que o pessoal não fabricava, construía, na verdade, os autódromos pensando com toda a infraestrutura. E Interlagos, por incrível que pareça, foi o primeiro visando isso, né? Então ele tem toda essa importância e, como o João disse, torcemos para que ele permaneça no calendário. Ele é uma pista totalmente histórica, porque justamente por ela ser totalmente desafiadora, os pilotos gostavam de vir para cá para poder correr, porque ela mexia com essa imprevisibilidade e a questão climática, que também fornecia boas corridas. Então Interlagos sempre foi um autódromo muito querido. Tem um relato do Nick Lauda e do Emerson Fittipaldi que é bem interessante, que nessa corrida de 73 estava muito calor e teve um público muito grande, nunca se visto. O pessoal estava pulando não dentro da pista, mas locais que tecnicamente não poderia, e de repente o caminhão de bombeiros começou a jogar água neles. E o Nick Lauda veio pro Emerson: cara, por que vocês estão jogando água no pessoal? É pra conter eles? Não, é porque tá calor. Eles pediram pros bombeiros, e os bombeiros simplesmente começaram a jogar água neles porque tá calor. Tem um relato do Castilho de Andrade, que é responsável pela parte de jornalismo, de cobertura de imprensa do GP do Brasil, que ele fala que o Emerson Fittipaldi ficou com tanto receio deles não ter público, que eles saíram distribuindo ingressos para várias pessoas que nem sabiam o que era a Fórmula 1, mas que quando eles se deram conta no dia da corrida, tinha tanta gente no autódromo, tanta gente até para entrar, que eles não conseguiram nem conter, e provavelmente tinha muito mais gente do que o volume de ingressos que eles conseguiram distribuir para essa etapa. Pra você ver, né, que a gente parecia que ia ser o país. A gente não é só o país do futebol, a gente também é o país da Fórmula 1, tá, pessoal? Não acreditem na mídia, não. A gente é o país da
Fórmula 1 também. Que é legal que em 75 a gente não tinha bem o nome. O nome do Autódromo de Interlagos, José Carlos Passe, que é o nome oficial, ele foi dado porque o primeiro piloto brasileiro a vencer nele foi o José Carlos Passe, em 75. E também foi o ano de estreia da categoria que dizem ser oficialmente a única equipe brasileira da Fórmula 1, que foi a Copersucar Fittipaldi, que foi feita pelo Emerson Fittipaldi, que correu anos depois, né? Essa questão do José Carlos Passe, se você faz uma análise bem fria da questão da morte dele, ele não morreu correndo em Interlagos. Eu já ouvi até gente falando isso dentro de Interlagos, que o autódromo tem o nome dele, ele morreu indo viajar para uma das fazendas, salvo engano, do Emerson de Laranja, no interior de São Paulo, mas o falecimento do José Carlos Passe movimentou a Fórmula 1 de uma forma na década de 70 que é imprescindível. Acho que nunca tivemos uma mudança, acho que só com a morte do Senna a gente teve mudanças de cadeira tão forte quanto foi o José Carlos Passe, porque é o seguinte, o Passe veio a falecer, ele estava na Braba, com o falecimento dele, ele não conseguiu, lógico, né, conseguiu. O Emerson Fittipaldi tinha um planejamento de continuar correndo na McLaren e em outras equipes, investir dinheiro dele na Copersucar, né, Fittipaldi, para que a equipe fosse forte o suficiente para poder dar auxílio para futuros talentos na Fórmula 1. E tem um relato do Reginaldo Leme que o Emerson falou isso pro Reginaldo dentro da fábrica da Copersucar. Falou, cara, um piloto que vai se beneficiar dessa equipe aqui vai ser o Passe, porque o contrato dele na Brabham tá acabando. Ano que vem, em 76, ele assume a Copersucar e eu vou continuar na McLaren. Então vejam que, olha como seria a linha de tempo interessante. Passa na Copersucar, Emerson 76 na McLaren, James Hunt não iria para a McLaren, provavelmente ele se aposentaria, e aquele Rush, né, filme lá, seria um embate entre Emerson Fittipaldi e Nick Lauda. A gente não teria o Hunt, né, nessa equação, e nós manteríamos o Passe dentro da categoria, com o Emerson Fittipaldi provavelmente ganhando muito dinheiro na McLaren, injetando essa grana na Copersucar, e já havia até uma discussão para quando acabasse o contrato do Emerson com a McLaren, ele fosse para a Ferrari, porque o Enzo Ferrari gostava muito do Emerson, gostava do jeito dele pilotar. O Emerson, para quem nunca viu uma corrida dele, nunca assistiu um vídeo, colocando para o ouvinte atual, um piloto que é muito parecido com ele é o Daniel Ricciardo, que é um cara que não desgasta equipamento, que ultrapassa sem bater, faz ultrapassagens perfeitas, é leal na pista. Então você vê que o falecimento de um piloto teve uma mudança muito forte em toda a estrutura da Fórmula 1 naquela época. Isso mesmo, e eu acho que a gente tá na década de 70 e esqueceu de falar de um dos principais pilotos da década de 70. Débora, eu acho que o Niki Lauda era o principal, né? Ou não? Tô errado, o Niki Lauda ali a gente não falou nada dele ainda. Lauda era sensacional, né? Ele proporcionou diversas disputas, acho que o nome dele ficou muito marcado, e principalmente pela garra que ele tinha. Ele era um piloto extremamente determinado. Nesse filme Rush mostra o quanto que ele queria realmente ter esse, não glamour, mas fazer algo muito grande dentro da Fórmula 1. E eu acho que o acidente dele é algo que marca muito esse período, porque ele tentou se recuperar e a gente vê ele ainda passando pelo processo de se recuperar do acidente e entrando num carro de Fórmula 1 para poder tentar ganhar um título. O Nick Lauda, se a gente for falar de nomes, eu acho que Nick Lauda e Jack Stewart, junto com Emerson, são os três nomes da década de 70. O Jack Stewart, ele tem uma explicação pro Emerson que é sensacional, que era assim: você olha no retrovisor direito, o Emerson tá. Aí você vê ele jogando pro lado esquerdo, na hora que você olha no retrovisor esquerdo, ele não aparece. Na hora que você olha pra frente, ele já te ultrapassou. E a disputa deles eram ferrinhas nesse sentido. E esses três peões ali movimentavam o tabuleiro de uma forma surpreendente. A gente tem o James Hunt, mas o James Hunt, desculpa, ele foi só um suspiro em 75. Ele não foi, 76, ele não foi tudo aquilo. Ele é muito romantizado.
esses 3 pilotos foram, sem dúvida, o alicerce da década de 70 da Fórmula 1. Sim, com certeza. Ali tivemos outros grandes campeões ali, né? Que teve o Marco Andretti, mas assim, não perto do que eles foram e, assim, acho que significaram pra Fórmula 1 demais. Principalmente numa época que a gente já tinha até falado, né? Anos 70, começou as transmissões mais mundiais da Fórmula 1 e você escutar esses 3 pilotos fazendo história era algo que despertou a paixão de muita gente ao redor do mundo. Eu acho que o Lauda também, não só nesse período ele tem toda essa relevância, mas também agora, nesse período da era Mercedes, ele foi o cara que estava ali auxiliando a equipe a se tornar o que ela é hoje. Então ele teve esse papel fundamental nesse período de 70, mas também agora, né, anos 2000, ele também teve o papel dele. Na verdade, o Lauda, e lógico que conforme a gente for passar os anos, a gente vai citar ele novamente, porque o Lauda, ele é uma constante na Fórmula 1 desde que ele entrou. Ele, por mais que tenha se afastado como piloto, ele como dirigente, como chefe de equipe, ele sempre teve a atuação bem discreta, mas só que fundamental em pontos que mais pra frente a gente pode ir ressaltando aí pro ouvinte. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui no primeiro episódio do episódio duplo. Eu espero que vocês tenham gostado, então deixem seus comentários, suas dúvidas, sugestões lá no meu Twitter, @puntatalks. Mandem também no meu e-mail, punta.talks@gmail.com. E eu espero vocês no dia 26 para a segunda parte deste episódio, debatendo sobre a Fórmula 1 e os seus 70 anos. Valeu, galera, e até a próxima. Tchau! Você escutou Punta Talks.